noite, a paz do Senhor a todas. Vamos dar seguimento ao nosso propósito. Hoje é o dia 9 do nosso propósito, Atitudes de uma verdadeira mulher cristã, tornando-se sábia e virtuosa. Bom, lá no nosso primeiro áudio, nós determinamos que cada uma de nós faria o seu próprio jejum, né? Levando em consideração as particularidades da vida de cada uma, as possibilidades, porque algumas pessoas também têm problemas de saúde. Então, o jejum não ficou determinado por mim, mas combinamos que cada uma de nós faria o seu jejum durante esse propósito e após o áudio da palavra faríamos a nossa oração de acordo com o tema que foi proposto, correto? Mas hoje nós vamos falar sobre o jejum. Jejum é a privação de comida e bebida ou a redução das refeições diárias durante um determinado período de tempo. Mas também existem outros tipos de jejum, não só os que nos privam de alimentos. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Na Bíblia, como a oração na madrugada, da mesma forma o jejum também não é um mandamento, mas é uma prática normal entre os cristãos. Deve ser voltado, o jejum, ele deve se voltar para buscar a Deus e não para reconhecimento pelos outros. O jejum serve para enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. E dessa forma, nos aproximamos mais de Deus e ficamos mais sensíveis à sua voz. Procuramos alimentar o espírito, ignorando as coisas que normalmente chamam nossa atenção, como determinados alimentos e bebidas, que de certa forma se tornam vícios no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o café. Tem pessoas que não conseguem passar o seu dia sem tomar várias xícaras de cafezinho, o refrigerante, os doces e etc. A Bíblia apresenta o jejum também como um sinal de arrependimento do pecado e reaproximação de Deus. Então vamos ver algumas razões por que jejuar. Amém? A primeira razão é jejuar como uma forma de adoração a Deus. Zacarias capítulo 7 diz assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Então, esse é um ponto muito importante. Quando você jejuar, jejue para o Senhor, como forma de adorá-lo e mostrar que realmente tem sede de se aproximar do seu espírito, né? A segunda razão é para se controlar. Comer é realmente um dos prazeres que temos, mas não devemos ser dominados por ela. Jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A terceira razão é para libertação e milagres. Jejuar e orar ajuda a vencer batalhas espirituais. Nós temos essa confirmação no livro de Marcos, capítulo 9, que diz assim: ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O jejum também nos torna mais ligados espiritualmente a Deus.
No capítulo 4 do livro de Esther, podemos ver que antes dela falar com o rei para resolver um problema que parecia impossível diante dos olhos do homem, ela convocou um jejum de 3 dias. Barnabé e Saulo também buscavam a Deus através do jejum. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Daniel também é um grande exemplo de servo que busca a Deus através do jejum. Inclusive tem um propósito que leva o seu nome pela determinação dele em jejuar. Vocês devem conhecer, né? O jejum de Daniel. No capítulo 10 do livro de Daniel diz assim: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. A quarta razão é para obter respostas. No livro de Atos, capítulo 13, Deus falou com as pessoas enquanto elas jejuavam. Quando jejuamos e oramos, Deus pode sim nos revelar coisas e nos dar respostas que esperamos há tempos, por causa da proximidade com Ele, por mostrar em atitude e não apenas com palavras que nós realmente temos sede da sua presença, e por nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. A quinta razão é para mostrar tristeza e arrependimento. Quando o povo de Nínive ouviu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Jonas capítulo 3. A sexta razão é para vencer o pecado. Levar uma vida espiritual relaxada e em pecado prejudica a vida de todo cristão, a caminhada de todo cristão. E nós sabemos também que essas coisas desagradam ao Senhor. Veja lá o livro de Gálatas, capítulo 5. E como o jejum enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito, ele pode nos trazer de volta o equilíbrio que nós perdemos e controlar os nossos impulsos. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de jejum, né? A Bíblia nos dá 2 tipos de jejum. O jejum total, que é não comer e nem beber absolutamente nada por um determinado período ou até mesmo dias. Este é um jejum bem radical e que aconteceu em situações extremas, como no caso de Esther. Tem também o jejum parcial, que é ficar sem comer um determinado alimento ou ficar algumas horas sem comer, apenas tomando água, ou ainda determinar poucos e certos alimentos que podem ser ingeridos naquele período, como pão e água, um jejum para comer apenas legumes, uma alimentação saudável, etc. Esse foi o jejum que Jesus fez no deserto. Mateus capítulo 4 fala que Jesus não comeu e teve fome, mas não fala que ele teve sede. Então, provavelmente, nos dá a entender que ele fez um jejum parcial. Não comeu, mas bebeu água. Daniel, durante 3 semanas, não tomou vinho, carne ou coisas saborosas. Então, esse é o jejum mais recomendado, principalmente para pessoas que têm algum tipo de impedimento, como, por exemplo, problemas de saúde ou trabalho pesado, etc. Moisés, Elias e Jesus receberam uma capacitação sobrenatural de Deus e jejuaram sem interrupção por 40 dias e 40 noites. Confira no livro de Deuteronômio, capítulo 9, 1 Reis, capítulo 19 e Mateus, capítulo 4. Nós podemos ainda jejuar de coisas seculares, como, por exemplo, abrir mão da internet, das redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Abrir mão de assistir filmes do mundo ou escutar músicas mundanas. Passar um tempo apenas ligada às coisas de Deus. Leitura da Bíblia, livros e filmes cristãos, louvores, etc.
Geralmente, esse jejum acompanha o jejum de Daniel, para nos abstermos de informações seculares e emoções durante esse propósito. Enfim, são várias formas de jejuar, porém, o tempo de jejum mais encontrado na Bíblia é de um dia, ou seja, da manhã até o anoitecer. Esse era o jejum mais comum entre os primeiros cristãos. Outro detalhe importante é que não adianta simplesmente fazer um jejum e não focar a mente nas coisas de Deus. Você faz o jejum, mas briga com o marido, cria confusão na família, cria problemas no trabalho e assim por diante. O tempo de jejum é para buscarmos mais a presença de Deus, para que o nosso eu diminua, para que Ele cresça em nós. É tempo de buscar ter paz e tranquilidade nesse tempo. É importante buscar ter paz e tranquilidade nesse tempo. Entrar em sintonia com Deus e nos abrir para as orientações do Pai. E atenção, o jejum não é para prejudicar nossa saúde, não é para a gente passar mal. Por isso, eu sempre recomendo um jejum parcial, onde a pessoa pelo menos toma água para manter o corpo hidratado. Se for perigoso para a sua saúde, não faça. Busque primeiro uma orientação médica antes de começar. E se você estiver no início dessa caminhada, comece com poucas horas por dia e sempre com jejum parcial para ir adaptando seu organismo aos poucos. Não é propósito de Deus que você passe mal ou prejudique a sua saúde. Seja sábia. Vale lembrar que jejum também não é barganha com Deus, onde Deus será obrigado a te abençoar se você fizer. O principal motivo do jejum é mudar a nós mesmas. O jejum nos ajuda a termos disciplina e santidade na caminhada cristã, trazendo assim a presença de Deus de forma muito mais intensa. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Então, meus amados, jejuar, assim como ler a Bíblia e orar, faz parte da caminhada de todo cristão. E como a palavra fala, é a mulher sábia que edifica a sua casa. A verdadeira mulher cristã, uma mulher sábia, ela também tira um tempo para jejuar. Então a nossa tarefa de hoje, se você começou acompanhando esse propósito, mas não entrou em jejum, você vai abrir um jejum hoje à meia-noite, fazendo uma entrega de abertura, fazer uma oração de abertura de jejum à meia-noite, e vai seguir no jejum mesmo dormindo, mas vai seguir até o meio-dia, onde será feita a oração de entrega do seu jejum e você pode voltar à sua alimentação normal. Nesse período da meia-noite ao meio-dia, apenas água. Amém? E as pessoas que mesmo que já estão com o seu propósito pessoal de jejum, eu peço que no dia de hoje nós todas façamos este jejum, todas juntas, começando à meia-noite e encerrando ao meio-dia. Amém? Espero que tenha sido um estudo proveitoso para cada um de vocês. Deus abençoe e até amanhã.